Boa noite a todo o pessoal que já está conectado aí com a gente. Eu sou o Leandro de Assis, sou diretor comercial na Tecnisa, uma empresa de software para gestão de empresas de food service. Então, estamos muito ligados aí com o setor de bares e restaurantes. E estamos promovendo, junto com vários parceiros, essa semana de gestão para bares e restaurantes. Tem sido uma semana bem bacana, de muito conteúdo, muita gente legal compartilhando conosco aqui os conhecimentos, as informações. E hoje tem uma honra, o prazer de ter aqui com a gente o Cristiano Melles. Boa noite, meu amigo Cristiano. Boa noite, Leandro. É um prazer estar aqui hoje, para a gente poder bater um papo nessa semana tão importante que todo ano a Tecnisa separa essa semana para poder trazer informação para o nosso setor, né? Então, eu sei que tem vários convidados durante a semana toda e fico feliz de poder participar hoje dessa live aqui com você para a gente falar um pouco do setor, falar um pouquinho do pós-pandemia, programas que nós estamos colocando, que nós conseguimos aprovação essa semana. Acho que tem uma agenda bacana para a gente passar como informação para o nosso setor. Bacana. Então, vamos lá, Cristiano. Vamos começando. Você que é aí o presidente da ANR, né, Associação Nacional de Restaurantes, também o CEO do Pobre Juan, uma rede de restaurantes importante. E é muito assíduo, né, ter uma participação muito forte aí junto aos governantes para obter melhores condições para o segmento. Conta para a gente agora com essa nova retomada. A gente já vem falando de retomada há tanto tempo, né? Retoma, volta, retoma, e com essa nova reabertura, o que a gente tem de novidades em relação a políticas governamentais de apoio aí, Cristiano? Então, Leandro, nós tivemos agora esse segundo lockdown. Dia 18 de março do ano passado, todas as operações do Brasil estavam fechadas. E isso foi de uma maneira muito rápida, né? Dos primeiros, ali no começo de março, nós tínhamos aí a pandemia, a conversa da pandemia, as coisas começando a ficarem mais sérias no Brasil, e dia 18 de março foi determinado que todos os bares e restaurantes que eles não se enquadraram como atividades essenciais estivessem fechados. Isso nos pegou de maneira... Não tem como se prevenir para um momento desse, onde você fecha seus negócios de um dia para o outro. E aí nós trabalhamos junto, principalmente ao governo federal, parte ao governo estadual, com medidas de apoio ao setor. Então, nós passamos o ano passado, um ano difícil, que nós tivemos que nos adaptar. Né? Se você está com o seu estabelecimento fechado, como é que eu posso, de alguma maneira, entregar o meu produto ao meu cliente, né? Então, nós tivemos aí o delivery, tivemos outras pessoas levavam o restaurante para dentro da casa das pessoas. E nós passamos o ano de 2020, em agosto, iniciamos uma reabertura e tivemos 2 meses bons, que foram outubro e novembro. Dezembro foi um mês médio, porque os últimos 10 dias de dezembro do ano passado, algumas cidades já estavam fechando as atividades não essenciais. Aqui uma discussão depois, Leandro, se nós deveríamos ou não estar como atividade essencial. Ao meu ver, nós deveríamos ser atividade essencial. E aí reabrimos ali, estávamos caminhando bem, quando veio esse segundo lockdown, agora em março, depois de 2 meses difíceis para o setor, que normalmente o mês de janeiro e fevereiro você paga os fornecedores dos meses bons, que é normalmente o mês de novembro e dezembro. E aí, nesse momento agora, sem auxílio nenhum do governo, e aí eu vou te dar um dado que eu acho que ele mostra com clareza a dificuldade que nós estamos passando. Nós temos uma pesquisa, nós pela ANR e a Brasel também, que é uma co-irmã nossa, uma associação liderada pelo meu amigo Paulo Somuti, fez uma pesquisa. Em janeiro, 5% dos bares e restaurantes atrasaram a folha, não completaram a folha. Isso pulou para 20% em fevereiro, 80% em março e 92% em abril. Ou seja, o setor, quando você deixa de pagar sua folha de pagamento, é porque está muito... Assim, é teu coração, né?
É a você última não coisa paga. que você deixa de pagar, né? Se você deixa de pagar, é porque, quer dizer, o Não coração tem não está... recurso mesmo, né? Então, esse é o dado concreto hoje. O que nós fizemos como associação e como liderando uma associação nacional? Nós vemos desde janeiro dizendo da importância da reedição de dois programas. Um é o programa de apoio ao pagamento ao salário, o BEM, e o outro é esse BEM, de maneira fácil de ser entendida, até R$ 1.200 o governo paga o salário da pessoa que está trabalhando. E são só para os setores mais atingidos, porque você tem duas maneiras de receber esse salário. Ou você põe a pessoa, suspende o contrato de trabalho e ele fica em casa, ou você diminui a carga de trabalho. Então, são só essas duas maneiras onde o governo vem e te apoia. E o outro Cristiano, esse programa no ano passado ele foi até quando? Então, esse programa ele era de 120 dias e ele terminou no dia 31/12 com o término do estado de calamidade. Então, Entendi. acabou o estado de calamidade no dia 31, o orçamento de guerra, e nós abrimos 2021 já na dinâmica atual, onde para você ter R$ 1 em um programa, você tem que dizer de qual fonte é este. Esse real, né? E isso levou a uma discussão de orçamento, onde eu vou dizer aqui para você, Leandro, nós podíamos ter tido um desprendimento maior do Congresso, do próprio governo, de focar logo em janeiro, esperaram até o final do ano, agora, desculpa, até o final de abril, na homologação do orçamento, para poder aprovar esses dois programas. Então, como boa notícia ao setor, nós temos aí dois programas que estão vigentes. Um é o Pronamp, que é a reabertura de crédito para o pequeno e médio empreendedor. Já vale a pena, em segunda-feira, no banco, os bancos vão reabrir esse crédito. O governo está colocando 5 bilhões de um lado, com a alavancagem que o banco dá, isso vira 15 bilhões. Então, você tem condição de chegar lá e buscar um recurso do Pronamp. Vale a pena. A Caixa Econômica é mais liderou. simples de conseguir, menos burocrático também esse programa, né, Cristiano? Então, ele é mais simples. O governo federal está dando uma garantia muito grande a fundo perdido. Então, o banco ele empresta com um risco muito baixo de recebimento. Se você pegar uma carteira de um banco, Leandro, ele está normalmente entre 3% e 5% na inadimplência de um banco. O governo federal está garantindo 30%. Então, é praticamente você emprestar com a certeza do recebimento. Porque caso eu não entregue, não pague de volta, o governo está garantindo uma grande parte do risco de inadimplência. Então, os bancos devem, de maneira rápida, entregar esse dinheiro na mão do empreendedor, que ele precisa desse dinheiro. Sem esse dinheiro, como é que você vai retomar teu fluxo de caixa agora? Como é que você vai correr, que nós falamos do nosso setor, né, Leandro? Um enxoval. Isso vale para todo mundo varejo, viu, Leandro? Quando nós estamos discutindo com o governo, nós colocamos sempre o varejo de rua, em geral, é o que está sentindo mais. Porque é o varejo de shopping center e o varejo de rua. São os dois varejos que, a não ser supermercado, farmácia, ficou fechado na onda roxa de Minas, na vermelha de São Paulo. Então, nossa preocupação é que esse varejista que está ali lutando para ficar de pé e não tem tanto acesso assim ao online, né? Porque virou moda dizer que se você não vende ao público indo à sua loja, que você vai vender pela internet. Mas não é tão simples assim. Na realidade, você teve uma concentração muito grande nos grandes varejistas e acabou que o pequeno ele acabou não conseguindo fazer uma venda por internet como os grandes. Então, a situação, para equilibrar essa situação, nós precisamos dar crédito para quem mais sofreu durante essa pandemia. Entendido. Então, a partir de segunda, esses dois programas, tanto o BEM quanto o Pronamp, já estão
já estão em vigor, já podemos ir atrás dessa linha de crédito aí? Então, o bem, sim, o bem ele não precisa de análise de crédito, é importante dizer. Se você tem, por exemplo, você tem lá 5 pessoas que trabalham com você na sua empresa, e você está com alguma restrição. Vou dar um exemplo. Restaurantes está com uma restrição de funcionamento em Belo Horizonte e São Paulo. Então, você não precisa de todo mundo estar ali trabalhando. Aí você pode ter 2 caminhos, Leandro. Você você faz uma suspensão do contrato de trabalho, e aí o governo vai, por um período aí de 30 dias, pode ser de 30 a 120 dias. E aí o governo vai e paga o salário dessa pessoa, até R$ 1.200. Ou você fala o seguinte: não, eu só estou operando o almoço, então eu vou precisar, então essa pessoa não precisa, né? O meu colaborador pode ficar em casa, então, porque ele está aqui, eu suspendo, eu reduzo a hora dele de trabalho. E aí o governo vai e complementa essa diferença. Esse programa que foi liderado por nós, e aí eu quero dar um abraço ao meu amigo Bruno Bianco, o secretário de Previdência e Trabalho, isso aí conseguiu a manutenção de 12 milhões de empregos. E a gente acredita agora que a economia está retomando, mas setores atingidos como o nosso, nós devemos ter entre 5 e 6 milhões de empregos preservados com essa medida. Ótimo, notícias boas aí, né? Notícia boa da reabertura, notícia boa desse programa aí da suspensão e da redução, né? E também a linha de crédito. Acho que são coisas boas para a gente começar o bate-papo aqui, né, Cristiano? Que a gente vai falar muito sobre gestão. Como os restaurantes, como os bares têm feito aí para passar por esse momento difícil, e você, como um gestor aí, pode compartilhar muito com a gente essa parte aí de gestão também, né? Como que foi, Cristiano? Que dicas que você tem aí para o segmento em relação à gestão dos restaurantes, dos bares? Como que vocês fizeram no Pobre One, nas associações nacional de restaurante, as dicas? O que você conta aí para a gente nessa parte aí de gestão? Então, Leandro, quando você tem um problema onde o teu faturamento, o teu negócio, ele é abruptamente fechado, como aconteceu conosco no dia 18 de março do ano passado, aí você precisa olhar para dentro do seu negócio e falar: como é que está a minha gestão de caixa? Quais são minhas prioridades? Será que eu tenho todos os meus colaboradores alinhados comigo? Então, a primeira coisa que eu fiz, Leandro, foi chamar nós temos mais de 400 colaboradores no Pobre One, foi abrir com todos e falei: pessoal, nós estamos entrando aqui num mar onde nunca nós navegamos. Nós nunca passamos por um processo desse de ter nossas operações fechadas de um dia para o outro. Então, quando eu falei para eles e perguntei para eles, falei: preciso da ajuda de vocês. Depois disso, né, nós fomos olhar quais eram as nossas responsabilidades já colocadas no negócio, o que a gente tinha de pagamento para ser feito, porque até então eu tinha uma receita a receber. E aí a importância no processo de eu ter um bom frente de loja, de eu ter um bom equipamento, um bom serviço, para que me desse essa visão completa qual que era a minha situação atual. Então, aí eu falo o quanto a Tecnisa nos ajudou nesse momento. Por quê? Porque nós tínhamos aqui uma situação de caixa para todos o setor complicada, e aí foi esse frente de loja, esse ERP, isso que nós tínhamos na nossa mão, que nós conseguimos aí ligar para cada um dos fornecedores, para cada uma das pessoas, para começar a explicar qual era a situação real daqui para frente. Entendi. Acesso à informação, a informação nesse momento é fundamental para essas tomadas de decisões tão difíceis, né? No momento de dificuldade,
sem informação, imagina a dificuldade que foi para muitos restaurantes aí do nosso segmento, né, Cristiano? Foi muito difícil, Leandro. E aí, a única solução nossa era ir para o online, ir para a venda, para a gente poder fazer o delivery, né? E aí, outro ponto interessante era como é que eu integrava o pedido de WhatsApp diretamente no meu sistema. E aí, volto a dizer, vocês aqui, né, têm hoje um sistema que nos ajuda nesse sentido. Então, você imagina você voltar toda a sua força de vendas para um canal que até então não era tão importante. Vou dar um exemplo do Pobre Juan. Nós tínhamos até então 5% das nossas vendas eram para o delivery. E aí nós sentamos, fizemos uma força-tarefa e subiu para 25%. É um crescimento grande. E é onde nós nos reinventamos, né? Como é que eu vou trazer a experiência do Pobre Juan para dentro da casa do meu cliente? E aí, Leandro, coisas que a gente fala, a gente imagina, mas como é que a gente traz na prática? Você sabe que a cocção da carne, ninguém gosta de receber uma carne, se você pede bem passada, é para chegar bem passada, mal passada, ao ponto, certo? A questão é o seguinte, uma coisa é você estar a 10 metros da parrilla, outra coisa é você estar a 2 quilômetros da parrilla, né? 3 quilômetros. Então, como é que eu chego ao mesmo ponto? Porque o cliente quer a experiência. Abrindo um parênteses aqui, ontem a gente teve um bate-papo com o Matheus Daniel, que é o presidente da Abrazel Minas Gerais. E o assunto foi muito voltado para essa parte de delivery, né? E ele comentou sobre a dificuldade de adaptar os produtos de cada restaurante ao negócio delivery. Ele deu o exemplo da carne, né? E o Pobre Juan, pratos mais elaborados, a dificuldade, né, de ter toda essa adaptação desse produto para o modelo delivery, né? Eu imagino que vocês tiveram muito Leandro, vou dizer para vocês que nós testamos mais de 300 embalagens, porque a embalagem ela é como se fosse, ela trabalha como se fosse um forno que termina a cocção dentro da embalagem. E ela tem que ter todo um preparo especial. Então, por exemplo, a gente selava a embalagem tem que internamente ter toda uma constituição para que você quase termine ali a cocção da carne, ou ela chegue no ponto certo. Agora, você imagina nosso parrilheiro, que está acostumado, quando eu falo o ponto para ele, para o delivery, o ponto, ele é 10 minutos antes do que saía para a mesa. Então, ele tem que mudar todo o mindset dele de como é que faz a cocção. Então, o mal passado, ele praticamente deixava a carne 5, 6 minutos na grelha. O ao ponto, então, isso tudo foi um preparo. Você imagina, fechamos tudo dia 18, dia 19, toda a força nossa de vendas e a equipe estava pronta para o delivery. E são coisas que você tem que fazer naquele momento. Então, aí vale a pena ter o apoio dos colaboradores, a liderança. Eu acho que pelo sucesso hoje, o que é importante no final, Leandro, é que da maneira como a penetração do online veio, ela veio para ficar. Né? Os estudos aí estão dizendo que nós, em um ano, nós aceleramos 10 anos de penetração do online. Então, não vai voltar ao que era os 5% do delivery. Então, o que é o nosso desafio hoje? É eu manter aí entre 10% e 20% meu delivery e voltar ao meu atendimento presencial ao que era antes. Isso aí, no final, eu vou ter um faturamento maior do que eu tinha. Então, nós estamos mantendo esse dia a dia, treinando bastante o pessoal, mas entendendo que a realidade veio para ficar. O nosso cliente ele não está só no nosso restaurante, ele também está em casa e ele aprendeu a ter a experiência dentro da sua casa. Então, eu vou dizer que restaurante, viu, Leandro? O nome restaurante é para restaurar as pessoas. Você se restaura indo lá. Eu acho que é uma experiência que as pessoas vivem com ela. Quem que não gosta de socializar? Mas nós aprendemos na pandemia também a ter essa felicidade dentro de casa. Então, nós não podíamos, como o Pobre Juan, não poder oferecer a experiência nossa para quem quer estar em casa, recebendo seus amigos, familiares.
Cristiano, você deu exemplo aí desse, né, testes com diferentes embalagens. Como faz para adequar essa questão da embalagem que impacta diretamente no custo do produto, né, e da margem, enfim? Qual o exercício que vocês fizeram e que você passa para a gente aí para fazer uma análise? Porque às vezes, você, dependendo do custo da embalagem, você inviabiliza o produto e aí você precisa de reavaliar toda a parte de custeio também. Como que vocês fizeram Isso é isso? verdade, Leandro. Eu vou dizer para você que a embalagem hoje que segue no Pobre Juan, a margem nossa no delivery, ela praticamente ela é muito, muito baixa. Porque você tem duas questões aqui que impactam de maneira muito forte. As altas taxas cobradas pelos sites, então eles cobram entre 18% e 22%. Então é difícil. Imagina que uma operação. Difícil ter uma operação que lucra 10% hoje, né, Leandro? 15% na última linha, concorda? Exato. Você tem que trabalhar muito para, de maneira líquida, você ter 15% do seu negócio. Você imagina alguém novo que entra e te pede e te toma 22% da tua margem. Isso são os sites hoje. 20% às vezes do bruto, né? Não é Do nem da bruto, na margem, do bruto. cabeça. Então, nós entramos no CAD, nós estamos... porque existia uma política deles muito perversa, onde eles davam um desconto muito grande para a exclusividade, e quem não entrasse na exclusividade de um desses sites, eles acabavam cobrando muito caro. E aí eu não acho... essas exclusividades nos deixavam reféns. E nós estamos discutindo no CAD. E nós fizemos isso há 5, 6 anos atrás com as maquininhas, que também elas cobravam quase uma taxa única, muito cara. Hoje já melhorou bastante, né? Então, o delivery, como você falou, a embalagem é muito cara. Por exemplo, a gente não abre mão da qualidade. Então, posso aqui falar para você que hoje eu pago para fazer o delivery. Mas eu não vou deixar de atender o meu cliente. Eu não abro mão disso. Mas é uma indústria que está se organizando. Então, no nosso caso, você tem todo um selamento, um preparo interno dela, onde você pode levar essa caixa para um forno, se necessário. Você tem toda uma estrutura. E vamos lembrar, você lembra como é que a marmita... Eu sou do interior de Minas. Você lembra quando as pessoas levavam a marmita em casa naquelas forminhas de alumínio? Lembro. Pô, era Com a aquilo. tampinha de papelão que fechava. Papelão, alumínio, aquele negócio. Você lembra que era aquilo? Era aquilo. Quantas vezes eu vi... Agora, aquilo não funciona para hoje. Hoje você tem embalagens de papelão seladas, com todo um preparo que você chega na sua casa de maneira diferente. Isso custa muito. É uma indústria que está se desenvolvendo. Então, nós estamos apoiando, de um lado, desenvolver essa indústria, de outro, brigando para baixar as taxas. Não faz sentido nenhum. E o cliente não sabe disso, viu, Leandro? Porque os 22% quem paga é o restaurante, não é o cliente final. Então, Exatamente. estamos brigando bastante para ver se isso vem para 8%, 10%. Que ainda é caro, mas seria um pouco mais palatável. Ô, Cristiano, vou juntar aqui, tem duas perguntas aqui que tem a ver com isso que a gente estava falando. Uma é sobre as mudanças de cardápio e de produto, né, que vocês precisaram para se adequar. Eu acredito que mudança e até novos pratos. E a parte também de qual percentual máximo assim, que vocês avaliaram nesses testes que a embalagem pode representar em função do custo total do prato. E aí, aproveitando esses dois pontos aí, o que uma ferramenta de gestão, um software, que pode te ajudar nessa parte de mensuração desses custos para a definição do preço final de venda? Não, a importância de você ter uma ferramenta é porque se você não mede, Leandro, você não consegue ter seu negócio na mão. Quem mede tem o negócio na mão. Se você não tem um sistema onde você acompanha teu custo de produto, você não acompanha você não consegue acoplar com uma ferramenta linkada ao teu estoque, se você não consegue fazer isso como eu te falei mais cedo, com uma força de vendas, hoje está tudo, chega lá pelo WhatsApp, um pedido. Se isso não integra,
eu não consigo ter meu negócio na mão. Então, eu vou ter um estoque maior do que eu preciso no momento que o dinheiro é escasso. Eu vou acabar vendendo sem saber se eu estou ganhando dinheiro. Então, você ter um sistema que te dá uma foto de como é que seu negócio está, é essencial, porque senão você pode estar em num voo cego. E isso acontece muito no nosso setor, viu, Leandro? As pessoas acham que ganham dinheiro em certos produtos e não estão ganhando dinheiro. Então, você tem que fazer realmente se organizar, fazer a sua ficha técnica. Então, se eu fosse dar aqui um primeiro passo para qualquer um empreendedor no nosso setor, faça uma ficha técnica de qualidade. O que é ficha técnica? Você vai colocar lá um prato, ele tem X, vamos pegar um prato, um salmão ou um prato de carne. Você tem que colocar lá o quanto tem de proteína, o quanto tem de acompanhamento, se for vender. Aí você faz. Aí você tem um custo do seu produto. Como é que funciona um restaurante hoje? Você vai ter normalmente o custo de ocupação. Ele deve ficar entre 5% e 8%. É o quanto você paga para estar naquele local. Seja ele por um aluguel, seja ele pelo PTU, seja ele, essa é a foto. Folha, ela deve ficar entre 20% e 22%. Não mais que isso. Bons restaurantes conseguem trabalhar com até 18%. Custo de produto, ele deve estar na casa de seus 30%. Impostos, na média, nós estamos falando aí entre 12% e 15%. E você tem ali um gasto que nós chamamos de operacional, que é de produto, mas é um produto onde você não o consome diretamente no prato, que é energia, a parte de limpeza, são a parte, por exemplo, no caso nosso, o carvão, as velas que nós colocamos. Quando você olha esse todo, Leandro, você vai ver que a sua última linha era aquilo que eu te falei, entre 10% e 15%. Mas se você não tiver isso dentro do sistema muito bem administrado, você acaba se perdendo, entrando num cheque especial, entrando numa linha cara. E aí, quando nós viramos para o delivery, a parte de embalagem passou de 10%, é muito cara. Mas ela rompe 10% hoje. Pega mais 20% do que o site me cobra, nós estamos falando de 30%. É muita coisa. E aí tem certos produtos que nós também não colocamos todos os produtos rápido no delivery, porque tem realmente alguns produtos que não viajam tão bem. Então, minha sugestão para quem quer começar no delivery, começa mais enxuto, coloca produtos que você tenha certeza de uma execução rápida, de uma entrega com menos risco, para depois você ir agregando outros produtos ao site. Eu acho que são vale a pena pensar que são quase, não dois restaurantes distintos, mas dá para você, sim, desenvolver alguns produtos que podem ir melhor no delivery, trabalhar melhor aquela linha. Por exemplo, nós entramos um pouco mais em alguns pratos. O parmegiano, a gente sempre quis entrar, nunca fizemos, nunca tínhamos feito, fizemos o delivery, que te entendia que tinha uma saída boa. Alguns burgers, algumas coisas que têm saída rápida e tinha uma aceitação muito boa. E um ticket de venda também que atendia aquela demanda. Legal. E do delivery das taxas, por mais que a gente tenha delivery próprio, né, e o Pobre Juan também tem um canal próprio, ele não supre tudo que os marketplaces trazem de clientes. Então, esse trabalho que vocês estão fazendo aí para a redução dessas taxas de delivery vai ser importante para o segmento também, né, Cristiano? Não, tem que ser, porque senão, viu, Leandro, nós temos que dar um jeito das associações terem seu canal de delivery, porque trabalhar para eles, imagina que risco eles têm? Nenhum. Então, hoje é uma equação muito desigual nossa com esses marketplaces. Por que nós estamos com eles do jeito que nós estamos? Você imagina que seu negócio fecha. A única venda é por eles. Você tem que pagar sua folha. Estou falando só de folha, viu? Porque aluguel você joga para frente, imposto você renegocia, fornecedores você paga à vista, né? Do que você vende, você fala, ó, eu tenho uma dívida.
mas você tem que pagar a sua folha. Então, hoje, nós entendemos a importância dos marketplaces, mas nós queremos muito que cada restaurante tenha a tua venda direta. Eu sei que a Tecnisa está desenvolvendo uma ferramenta nesse sentido. As associações estão buscando isso também, para que a gente saia dessa alta taxa de 20%, que pode ser que esteja 18% agora, que eles diminuíram um pouquinho por causa da pandemia, mas mesmo assim é nosso lucro indo embora, né, Leandro? Muito, né? É muito, é. E você comentou dos percentuais, né? De CMV, 30%, mão de obra, e quando a gente fala de CMV, a gente sempre remete muito à parte de compras, negociação, obter melhores preços, e eu sempre falo muito que mais importante até do que melhores preços, né? Os preços são importantíssimos, mas comprar bem. E comprar bem é a quantidade correta também, né, Cristiano? Porque às vezes você obter uma negociação boa, mas a sua gestão da quantidade, da data que aquele produto tem que chegar não está tão boa, então tudo que você conseguiu de otimizar na negociação, você perde ou não está comprando bem em termos de quantidade, né? Como que vocês fazem isso aí também? Leandro, é aquilo que a gente fala, né? O custo está na minha mão, a venda não. O custo eu controlo, a venda é uma expectativa. Então tem muita gente que, não vou olhar o custo, mas vou vender tanto. Vamos primeiro, gente, olhar o que está na nossa mão. Está na nossa mão, o custo de produto está na nossa mão. Quando eu falo produto, não é só o produto que vai para a mesa. Tem o produto que você compra para a parte de limpeza, tem energia elétrica que você gasta, tem o gás, tem, no caso, como eu falei, do carvão, no nosso caso, está na nossa mão. E se você fizer um exercício, 10% você tira disso, viu, Leandro? Não tem jeito. 10% você tira. E aí, o que você tem que dedicar? Treinamento da sua brigada e manter a qualidade do produto. Não deixem de manter a qualidade do produto. Nosso setor, eu tive essa semana, nós estivemos em Brasília, discutindo muito esses dois programas, eu não deixei de ir no ministro da Saúde, ter uma conversa com ele, porque a solução final para a retomada é a vacinação, é o volume, né, o volume de brasileiros vacinados, onde isso aí vai diminuir a nossa fila de UTI, onde você não precisa mais fechar a economia com risco de aumento de contágio, né? Então, essas coisas, elas precisam estar muito bem alinhadas, né, muito bem organizadas. Agora, voltando aqui pelo lado, falando aqui um pouquinho, viu, Leandro? Um pouquinho do lado positivo dessa rodada que eu tive em Brasília, além de trazer essas duas notícias, que foi o Pronamp e o BEM, é de que a vacinação, na análise que nós temos, ela deve, o grupo de risco, está todo ele vacinado até final de julho, começo de agosto. Tem gente dizendo que vai até setembro, mas o grupo de risco estando vacinado, nós não temos mais, o risco de lockdown diminui, e na minha visão nós vamos ter uma retomada muito forte no segundo semestre. Por isso que saber comprar, saber fazer seu estoque, treinar sua brigada e se preparar para essa retomada, já que infelizmente 30% do setor ficou pelo caminho, Leandro. Já fechou e não reabre mais. Nós estamos tentando aprovar linhas para essas pessoas que fecharam realmente seu estabelecimento. Ele chegou para o seu colaborador e falou: não tem dinheiro para te pagar, eu não tenho dinheiro para comprar. Não tenho, acabou, o negócio acabou realmente, e negócios de 30 anos, 40 anos. Então, é nossa responsabilidade também dar opção para que essas pessoas possam retomar e não fechar definitivamente seus negócios. Legal. E nessa retomada, Cristiano, como que vocês estão fazendo também o plano de comunicação com os clientes, parte de CRM, o que vocês têm feito para comunicar com os clientes? Apesar que, né, a mídia tem anunciado aí as reaberturas, mas essa comunicação direta do restaurante com o cliente, o que você tem de dica para estreitar novamente aí esse laço do salão aí dos clientes? Então, Leandro, esse é outro ponto importante, que se você tiver no teu sistema de gestão um CRM, já ajuda muito. Porque a gente fala, né? O gerente da casa conhece aqueles clientes
advogados, aqueles que estão todo dia na casa, mas ele precisa Os transportar promotores, isso. né? Exatamente, ele precisa transportar isso para o sistema. Mas a ideia é comunicar diretamente ao teu cliente, deixá-lo, porque as pessoas querem sair de casa, Leandro, as pessoas querem socializar, ninguém mais consegue viver da maneira como nós vivemos, né? De lockdown, o ser humano é feito para conviver com outras pessoas, ter momentos agradáveis, tomar sua cerveja, comer sua picanha fatiada, tá ali batendo um papo, né? Sair daquele dia de trabalho mais pesado, e aonde a pessoa dá aquela desanuviada, né? É numa mesa de bar, é num restaurante. Então, eu acho que quem não tem esses principais clientes na mão, eu indico que busque isso. Se ainda não tem um sistema, senta com o teu gerente, ou você mesmo na sua casa, pega o WhatsApp, manda, a pessoa fica feliz, viu, Leandro? Quando ela recebe um WhatsApp da casa, estamos abertos, estamos te esperando, o teu prato preferido, seja uma fraldinha, seja um risoto, está aqui te esperando. Quem não quer ser bem recebido? Quem não quer um carinho? Quem não quer um afago, né, depois de um período tão difícil como nós estamos passando? Então, vamos entender, o cliente é a nossa... Sem ele, nós não temos o nosso negócio. Então, vamos aproveitar essa retomada e cuidar muito bem dele, porque o dinheiro está mais curto, o desemprego subiu, ele vai ser mais exigente e é importante a gente ter essa comunicação direta com os nossos clientes. Bacana, muito bom. Pessoal, vão mandando as perguntas aí, daqui a pouco nós vamos abrir aqui para as perguntas finais para a gente finalizar também. Já começaram a chegar algumas aqui, Cristiano, e você já até deu uma palhinha aí sobre essa reabertura, né, a expectativa. Você já tem assim um estudo aí junto à ANR de expectativa de retorno do faturamento, em que mês que essa curva volta ali no patamar de antes da pandemia, até porque 2019 já tinha sido um ano bem difícil, né? E quando a gente começou a recuperar, veio a pandemia. Vocês têm uma ideia assim de quando que a gente vai atingir aquele pico de novo que estava no começo de 2020? Eu acho que a retomada vem forte a partir de agosto, Leandro. Eu acho que nós temos um mês de maio ainda aqui. No varejo, nós temos algumas datas emblemáticas, principalmente para o nosso Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, né? O segundo semestre, o Natal, o 13º e tudo mais também é muito importante. Então, na nossa visão, maio, dependendo das restrições, já começa uma retomada. Mas, normalmente, o mês de julho não é um mês tão bom por conta das férias escolares, né? Então, Sim. você tem aí as pessoas viajando, obviamente, as cidades litorâneas ou as cidades relacionadas ao turismo têm uma força maior. Então, eu acho que se eu fosse dar uma data aí para a gente voltar, seria agosto, mas eu acho que a luta nossa é que a partir desse mês de maio nós não tenhamos restrição nenhuma. E pode ser que maio e junho sejam meses que surpreendam o setor. Sem restrição, acho que o primeiro prazer possível e na mão é ir a um restaurante. Ninguém vai comprar um carro, apartamento, mas ir a um restaurante, um bar, chamar seus amigos, bater um papo. E a notícia boa que eu quero dar para países que já chegaram a 70% da população vacinada, Leandro. Israel, 70% da população vacinada, essa semana já tirou a restrição de máscara. Ou seja, você sai na rua sem máscara. Estados Unidos, o Biden fez ontem um pronunciamento, né, emblemático, dizendo da virada de página, ou virada que eles estão tendo em relação ao Covid, e já estão se preparando aí pequenos grupos, né? Os Estados Unidos já está reaberto, né? Os restaurantes já está retomando. Você pega outros países como a Inglaterra no mesmo sentido. Então, o foco é a vacinação. A vacinação tirando o grupo de risco. Eu sei que nós não estamos com o número de vacinas ideal hoje, mas com o que nós já temos hoje colocado no Brasil, né, já dá um horizonte que até o final aí de junho ou julho, o grupo de risco está vacinado, o grupo de risco estando vacinado, a gente tira a fila de UTI, tirando a fila de UTI, o risco de morte, eu acredito que a gente volta à normalidade,
das nossas vidas, né? De maneira gradual, mas voltando ali a conviver em sociedade. E o que fazer até lá, Cristiano? O que você tem aí de sugestão e dicas aí para os restaurantes, bares? O que eles podem fazer aí relacionado à gestão de agora até agosto, onde a gente deve atingir esse pico? Que atividades, que ações, que estratégias que eles podem... Então, Leandro, a primeira coisa é o seguinte, se a gente está falando aqui que a folha é a principal responsabilidade nossa, é entrar no plano do governo para ontem, tá? Porque se a gente está vendo que o faturamento não está vindo, E é o seguinte, a pior coisa que tem é você ter que dispensar alguém que já treinou no teu time, que está preparado, né? E você tem que fazer isso por falta de faturamento. Então, primeira coisa, vamos preservar nossos colaboradores e a folha. Entra no programa do bem. O bem vai ser por 120 dias. É o programa de manutenção ao emprego. Então, entra aí, nós sustentamos a folha. Nós vamos aí, em paralelo, ter a abertura gradual dos salões, como está acontecendo, e, para quem tem delivery, manter o delivery. Mas com a folha praticamente resolvida, esse dinheiro da folha, aliás, é para a base, não é para o dono do estabelecimento, não é para o gerente, é para a base. A gente segurando, eu acho que a gente administra um faturamento de 50%, 60% que nós tínhamos, com esse apoio. E aí um bom papo também é com os fornecedores. Você falar para eles assim, gente, eu aguentei aqui 1 ano e meio de pandemia, 1 ano e pouco. Vocês estão vendo que eu estou de pé, estou aberto. Me dê um pouco mais de crédito. E aí eu tentaria um crédito direto com os fornecedores e também buscaria tirar uma linha do Pronamp. Eu acho que com isso a gente consegue passar esses próximos 3 meses até uma retomada realmente forte, dá para passar. Eu acho que é o seguinte, é uma crise de meio começo e fim. Nós já estamos aqui, na minha visão, no último terço dela, no último quarto. É os 100 metros finais. Vamos aguentar, e vamos tentar ajudar quem ficou pelo caminho também. Show de bola, Cristiano. Tem umas mensagens aqui que a gente está selecionando aqui. Roberto Santana, Curitiba te admira, Cristiano. Obrigado, Roberto, companheiro lá de Gerson, parceria de sucesso. O Rick Tamer, parabéns, Cristiano. Sempre um rico aprendizado ouvi-lo. Um abraço ao meu amigo Rick. E o Guilherme, bom saber que as medidas realmente protegeram os empregos, né? E tem aí associações trabalhando diretamente junto ao governo para buscar isso aí, né? Tem uma pergunta aqui, Cristiano, eu acho que você até já comentou um pouco sobre a revisão do mix de produto para o delivery e o impacto financeiro dessa mudança de cardápio para atender o delivery também, né? Qual foi essa mudança aí do mix e o impacto que isso teve no cardápio? Não, é importante. Como eu falei, não é que sejam 2 restaurantes distintos, mas vale a pena entender como é que funciona o público do delivery. E se tem alguns produtos que você tem capacidade de entrega e que você não tem... Vou dar o caso do parmegiana, é um caso emblemático aí nosso do Pobre Juan. A gente começou a desenvolver ele, é um parmegiana delicioso e está saindo que nem água. Então, vale a pena a gente, sim, entender um pouco melhor, não que sejam públicos diferentes, mas você pode estar executando aí, já que você tem uma cozinha muito profissional, muito bem feita, você pode estar pondo alguns produtos que não estão no teu mix atual, cria uma nova receita e testa no delivery. Bacana. E outra pergunta aqui do Daniel, sobre o mercado pós-pandemia, se as pessoas vão voltar e se ainda vai ter restrição de mesa nos restaurantes, como que fica com a questão de segurança alimentar também? Então, Leandro, a gente está seguindo os protocolos à risca, né? Mantendo o distanciamento das mesas, fazendo todo o dever de casa para que o cliente esteja seguro dentro dos bares e restaurantes. Teve uma pesquisa do New York Times
que é um jornal muito respeitado nos Estados Unidos, que a infecção pelos restaurantes era 1,78. 70 e tantos por cento era no ambiente residencial, não é no restaurante, né? E no Brasil nós temos uma coisa muito favorável, que eles são muito ventilados. Diferente da Europa, dos Estados Unidos, quando frio, eles criam os restaurantes onde não passa ventilação nenhuma. É feito ao contrário, é feito para não entrar vento. E o restaurante também já é muito fiscalizado no Brasil também, né? Já demais, eu brinco, né? Eu brinco que é o seguinte, se um fiscal da vigilância do Brasil for num restaurante em Nova York, ele não passa porque é tudo no subsolo, fechado. Eu vou te falar uma coisa, não passa, não existe. Há a possibilidade de um restaurante americano de Nova York, a maioria deles, passar pela vigilância. Então, a vigilância é bem organizada no Brasil. Os restaurantes são muito bem organizados na parte sanitária. Então, eu vou dizer, quando você praticamente não ouve de alguma infecção, algum problema que te leve ao hospital em restaurante. Isso praticamente não acontece. Eu ouvi algumas vezes assim, um casamento, fez uma festa de família, e aí o cara faz uma maionese que passou do tempo, um ovo, aí não acontece. Agora, restaurantes, eu vou dizer que o Brasil, se não é o mais seguro, um dos mais seguros do mundo é a legislação de acompanhamento de bares e restaurantes no Brasil. É verdade. Bom, show de bola. Tem mais alguma pergunta aí, pessoal? Acho que selecionamos todas aqui. Bom, então vamos finalizando, só fazendo um apanhado, um resumo aqui. Cristiano, você falou bastante aí da gestão do CMV, mão de obra.